Salve, salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, seja bem-vindo ao canal Ryan Reage, o canal onde eu reajo aos vídeos mais virais da internet, às maiores polêmicas e também aos canais que eu gosto muito de assistir no meu tempo livre. E hoje eu vou reagir a um vídeo do podcast Sports Market Makers, que é do Salomão, Thiago Salomão, o nome dele era da XP, e aí criou o podcast Market Makers para mercado financeiro e criou essa perna de esportes sobre os negócios do esporte, que eu assisto muito eles, eu gosto muito desse podcast. E aqui o camarada está falando sobre a catastrófica situação do Santos dentro e fora de campo. E foi um episódio que eles fizeram um balanço aqui fizeram uma análise de balanço financeiro dos times. E vamos escutar o que os camaradas aqui que são insiders aí das finanças do futebol têm a dizer sobre a condição difícil do Santos, de Neymar, de Pelé. Não tá numa fotografia muito boa, né, Pedrão? Dentro de campo, acho que o time reflete um pouco do que a gente tá vendo fora de campo, né? O fato de ter jogado uma Série B dificulta um pouco o resultado, né? Ele teve um déficit de 105 milhões de reais, mesmo tendo feito uma receita de 207 milhões de reais em vendas de atletas, né? A receita total foi 459, 207 com vendas de atletas. Que sorte, assim, né? Um resultado deficitário. Que sorte que o Santos tinha gente da base para vender, se eu não me engano, foi David Washington, Marcos Leonardo, teve mais um lá, Ângelo, mas veio antes. Mas assim, que sorte que o Santos tinha gente para vender. Jair, não, vendeu depois. Porque o buraco ia ser muito mais embaixo se não tivesse base. O que explica e qual é a situação do Santos, né, que também tem uma dívida bem elevada, né, tá na faixa de 761 milhões de reais. O filme do Santos é tão feio quanto a foto? É uma situação, sim, complexa, né? Até o Pedro Martins, que é o CEO do Santos, recentemente deu uma entrevista mais dura, né? Questionando ali a pergunta dos jornalistas e colocando mais o dedo na ferida, né? Tava sendo questionado sobre a performance do clube, do time em campo, né? A capacidade do clube para investir em reforços e falou muito sobre o legado que a gestão atual tá tentando endereçar lá, né? De jogadores que tinham contratos longos, jogadores caros. E o Santos, claro, vem de um momento duríssimo, que foi a primeira queda da história do clube. Jogar uma Série B para um clube do tamanho do Santos é muito difícil do ponto de vista de adequação de receita, né? Pra quem tá ouvindo a gente aí pra ter uma... Rapaziada, quando um time cai pra segunda divisão, é uma dinamite, é uma bomba nuclear nas finanças dele, porque a diferença de direito de televisão e patrocínio é muito grande. E você tá preso com aqueles contratos ali de jogadores que você fechou de médio e longo prazo pro cara jogar uma Série A e uma Libertadores. Então você tá ali preso pagando 1 milhão por mês de salário pra um cara jogar uma Série B. É foda. O Santos sai de 100 milhões de receita de direito de televisão na Série A em 2023, desculpa, para 25 milhões de receita de transmissão na Série B. De 100 para 25? Então, só aí você já tem uma perda de... Eu achava que a diferença era maior do que 4x. Eu achava que era maior. Mas mesmo assim, puta que pariu. 25 milhões de TV, tu consegue pagar 2 caras bons, 3 caras bons, salário de 3 caras bons. Soteldo. Bom, vamos escutar aqui. 5 milhões na veia, né, de receita, que é perda de capacidade mesmo para você investir e se manter. Então a receita de TV reduzida em 75%. E aí você tem um ano que o Santos, como sempre faz, né, se destaca em venda de atleta e acaba chegando no mesmo indicador do Palmeiras, né, que a gente falou aqui no episódio passado. O Santos com 55% das receitas recorrentes, 45% das receitas vindo de vendas de jogador, que é a receita não recorrente. Mas justamente essa venda de jogador consegue manter o Santos num patamar de receita. Mas não acontece todo ano, é bem pontual. Em 2023. Então o que isso quer dizer na prática? Né? A receita de venda de jogador, de certa forma, substituiu a receita de TV. Qual que é a dificuldade disso? Né? Você está vendendo jogador, você muitas vezes está desqualificando o seu elenco. Em algum momento você tem que fazer um dispêndio, né, de capex, ali, de dinheiro novo para comprar jogador e requalificar o seu elenco, que foi exatamente o que o Santos fez na virada do ano ali, trazendo, né, jogadores caros, trazendo o Laser e outros jogadores aí que vieram na janela. Laser, pra caramba, que era do Benfica. Não entregou bem ainda. Acho que esse é um lado, ao mesmo tempo, positivo do Santos ter conseguido manter a tradição dele de vender bem. Tem até um indicador que a gente sempre usa que é legal de comentar, quando a gente fala com um investidor que olha para o mercado aqui, que é o retorno sobre investimento da categoria de base. Então tem algumas formas de olhar para isso. A mais simples delas é você pegar o quanto cada clube investe na base naquele ano e quanto ele vendeu naquele ano. Então, dentro de um exercício de 12 anos,
Qual que é o ROI da categoria de base, né? Eu Santos botei é o melhor de 10 todos. milhões, voltou 200, que é exatamente o número do Santos. Né? Então eu fiz 20 vezes o meu investimento num ano na categoria de base. Claro que aí tem formas diferentes. O Santos é o melhor de todos. 20 vezes. Sei lá, o cara gasta 1 milhão por ano em categoria de base, salário de jogador, como é que fala? Nutricionista, CT, alojamento, conta do ar-condicionado do alojamento, para ganhar 20 vezes. Você safrar isso, né? Porque nem todo investimento que você faz naquele ano, se você for olhar para os ativos que estão sendo, né, gerados e formados ali, volta naquele ano, mas é uma... Então, rapaziada, isso me faz chegar à conclusão de que, cara, futebol, a gente olha aí balanços e DREs de times de futebol, é uma merda. Só que futebol é extremamente bom se você tem uma base legal, entendeu? Tipo, você gasta 1 milhão por ano na base e você tá tirando 20. E agora faz sentido aquele grego querer comprar apenas a base do São Paulo. Tipo, vai comprar o clube. Não quero comprar o clube não, quero comprar só a Cotia. Inteligente isso, inteligente. Uma forma de olhar a fotografia fechada em 12 meses. Então, o Santos ano passado foi muito eficiente em formação, né, em venda de atletas. Isso vai sustentar o resultado do clube para sempre? Não deveria. A gente brincou aqui, né, do Palmeiras está transformando a receita não recorrente em recorrente, mas ninguém deveria se planejar dessa forma. E o Santos esse ano tem vários desafios operacionais, notadamente o mais complexo deles, a dívida, né, que né, nesse processo de Série B ano passado e de requalificar o elenco para uma Série A esse ano, para um ano, né, mais competitivo, o Santos gastou bastante na janela e voltou, né, ou aumentou o seu endividamento, saindo ali da casa de 500 milhões, indo para casa de 800 milhões, como você falou. Então, é um ponto que o Pedro Silveira estressou aqui, né? A gente fala muito sobre dívida, mas uma dor enorme dos clubes hoje é fluxo de caixa, né? Você tem a cada 30 dias que pagar folha alta, pagar imposto, pagar endividamento, né? As parcelas de endividamento que estão para trás, pagar renegociação fiscal com o governo. Então, muitas vezes falta dinheiro. Então, um exercício que vários clubes têm que fazer aí é olhar para fluxo de caixa. O Santos, né, tem feito isso, até agora recentemente levou a empresa do Pedro Mesquita lá, a Hexa, para fazer a reestruturação financeira do Santos, pensando nesse lado do passivo, no lado da dívida, que está sufocando sim o caixa do clube. Então, é uma situação bem complexa ali. Dentro de campo, as coisas não estão indo como esperado, né? O Santos gastou e não está performando como esperavam que pudesse performar. Tem a questão do Neymar, claro, que todo mundo esperava que tivesse uma sequência maior de jogos e pudesse ajudar esportivamente. Ajudou, claro, né? Acho que a gente falou aqui da história do São Paulo, né? Da foto versus o filme. Quando a gente olhar a foto do Santos em 25, vai ser uma foto de receita muito melhor, inegável, né? Pelo fato do Neymar estar aqui. Muito em patrocínio, muito em sócio-torcedor. Né? Receita sim, e o custo? Neymar custa 21 milhões por mês, porra. Qual a diferença, tipo... Camisa, uma marca mais forte, mais em evidência, mas fato é que dentro de campo, todo o investimento feito, seja no Neymar, seja nos jogadores que chegaram, não tá gerando o resultado esperado. Isso cria uma pressão, né? Centro de treinamento invadido, torcida brigando com o jogador, discutindo com o presidente, troca de técnicos, né, sequencialmente falando. Então, é um cenário desafiador dentro e fora de campo. Você aí que tá me assistindo, você acha que quando o Neymar voltar de lesão, o Santos sai da pindaíba que ele está? Pelo menos, tipo, consegue respirar ali no meio da tabela para uma Copa Sul-Americana? Porque, assim, do jeito que tá, cara, o Santos vai ser rebaixado de novo. E vai pegar muito mal pra carreira do Neymar, pro legado do Neymar, assim. Tipo, eu sei que ele tá pouco se fudendo, porque o Neymar, o negócio dele é dinheiro, visto o contrato que ele assinou com a Blaze. Mas isso me preocupa, se eu fosse torcedor do Santos. Que me perdoe meus amigos santistas, né, mas um rebaixamento esse ano seria trágico pro Santos, financeiramente falando. Sim. E futebolisticamente falando, não seria... Não é zica de rival, não. É realmente dentro de campo, o time tá com dificuldades, sim, deve brigar na parte de baixo da tabela, olhando para os times atuais, né? Se você pensar, antes de começar o campeonato, quem seriam os candidatos a ser rebaixados, eles já estão com uma relativa vantagem em relação ao Santos. Tá muito no começo do campeonato. Mas já... O Mirassol tá bem à frente do Santos, é verdade. Os candidatos ao rebaixamento estão bem à frente do Santos. Vitória... O Marcelo Teixeira é o presidente do Santos e conhece o Santos melhor que todo mundo aqui. Mas o Mauro César Pereira sempre bate nessa tecla. Quando ele esteve aqui com a gente, ele falou sobre isso, né? Do alinhamento de expectativa com a torcida. E a gente ouve muito do mercado que tudo que volta da Série B para a Série A tem uma prioridade no ano que ele volta para a Série A, que é ficar na Série A. Ele não quer ir para a Sul-Americana, ele nunca vai falar isso publicamente, né? Não quer disputar uma competição continental. Mas meta 1, ficar. Meta 2, eu vou buscar outras coisas, vou tentar ter um futebol mais vistoso e tal. Então, eu imagino que a meta número 1 do Santos deva ser permanecer, e tem que ser permanecer para que olhe longo prazo. Mas aí é muito difícil você olhar a longo prazo, fazendo paralelo com o Bahia agora aqui,
né? Eu falei da curva J, o Bahia tá com uma visão de longo prazo, tá se organizando para ser cada vez mais estável, mais robusto. O Santos tem um legado muito grande de dívida para pagar, de problema para resolver, então é difícil você ponderar, né, o curto prazo de campo. Minha leitura, tá? O Santos vai fazer uma dívida gigantesca aí com o Neymar. Essa dívida vai ficar impagável e vai converter em ações da SAF e a família Neymar vai ser dona do clube. De campo não andando como esperava, de ter que pagar dívida, de evitar um outro rebaixamento esse ano versus... Que é mais ou menos o que estão fazendo com o Corinthians, cara. A dívida do Corinthians, de estádio, de ex-jogador, de tudo, é impagável. Nunca vai pagar aquela dívida. Só que, virando o SAF, a dívida vai pra puta que pariu. Tipo, apaga. Que vira uma outra empresa. Entendeu? Cedo ou tarde, esses times tudo vão virar SAF. Quem vai pensar no longo prazo agora? E a própria gestão de futebol, né? Os reforços não têm entregado, né? Alguns nem jogando direito estão, troca de treinador. Então você vê que não... se existia um planejamento, já deu errado e teve que mudar. Sim. Cara, no papel, o Santos tem um time até bom, cara. Deixa eu ver aqui. No papel... Vamos lá, vamos pegar aqui os jogadores atuais do Santos. O Gil, Zé Ivaldo... Zé Ivaldo é velho? Nem tão velho, mas o Gil é velho. Mas aqui, ó, Zé Rafael, puta de um jogador. Foi multicampeão pelo Palmeiras. Soteldo, cara, o Soteldo é o Ronaldinho Gaúcho da Venezuela. Thomas Rincon jogou na Juventus. Tiquinho Soares foi o melhor jogador do Brasil em 2023. E foi importante pro Botafogo em 2024, saindo do banco também. Neymar é o Neymar. Guilherme jogou pra caraca ano passado. Luan Pérez, cara, é zagueiro de Europa. Deixa eu ver qual a idade do Luan Pérez. Tá com 31, mas, porra, Luan Pérez teve uma boa carreira, jogou Champions League os caralho a 4. Vamos lá. Tassiano, Pituca, Roleiser, que, cara, é craque, Roleiser é craque. David Washington, que veio do Chelsea. Porra, Sherman, Gabriel Veron. Porra, qual é? Não, o Santos tem time pra ir pra Libertadores. E não pode culpar o técnico lá, que é um técnico que nunca se provou, né? Era o auxiliar do Tite. É igual trazer o Domenech Torrent pra ser técnico do Flamengo depois do Jorge Jesus, só porque o cara era auxiliar do Guardiola. Mas, tipo, eu acho que falta liderança de vestiário, que é exatamente o papel do Neymar. Você que tá me assistindo, você gosta quando eu reajo coisas sobre futebol? Eu não entendo porra nenhuma de futebol. Eu vou começar a colocar certos reacts de futebol aqui no Ryan Reage. Vou, porque eu tô com prazer de reagir a esse vídeo de hoje. Alto nível, né? Quando você pensava que... eu tava até buscando ali no Google, quando você falava, né? O Santos, a gente acabou de falar do Bahia. Um time que, pô, se olhasse 10, 20 anos atrás, antes de começar o campeonato, quem vai terminar na frente? Santos ou Bahia? Certamente todo mundo falaria o Santos. Hoje já não é isso. Não, o Bahia tem dinheiro infinito. Ele cai na última rodada, perdendo em casa pro Fortaleza, que também, 10, 20 anos atrás... E o Bahia ganhou o jogo dele e não caiu, o Santos caiu. Isso. Então, 10, 20 anos atrás, quem ficaria na frente? O Santos ou o Fortaleza? Então, a realidade do futebol hoje, dentro de campo, também é diferente, né? Os adversários hoje estão muito mais fortes. E essa inversão de vetores, né? Porque aí o Santos, que no passado pegava jogadores do Bahia, comprava jogadores do Bahia, hoje ele vende pro Bahia, né? Ele vende o Jean Lucas pro Bahia, ele vende o Jair, zagueiro, pro Botafogo, ele vende o Lucas Barbosa pro Red Bull. Então ele tem que se desfazer, né? E rentabilizar os talentos formados na base dele pra fazer caixa, porque ele tem problemas pra resolver hoje, né? Então é difícil, de fato, equilibrar tudo isso. Bom, dias melhores é o que a gente deseja. Bom, essa aí é a análise catastrófica do Santos. Quero saber o que você acha disso tudo. Se o Neymar realmente vai comprar o Santos e vai salvar. Se o Santos vai sair da zona de rebaixamento quando o Neymar voltar para campo. Usa os comentários para responder. E não se esqueça de dar o like e se inscrever neste humilde canal. Estamos aí com a meta de 400 mil inscritos. Até o próximo episódio do Ryan Reage. Valeu!